Fala, meus queridos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes, e dando continuidade aos nossos estudos, iremos falar agora sobre o conjunto dos números inteiros. Claro, se você não é inscrito neste canal, aproveite e se inscreva para não perder nenhum de nossos vídeos, beleza? Bom, você certamente já estudou o conjunto dos números naturais, lembrando que o conjunto dos naturais é representado por este símbolo, e eu costumo explicar para os meus alunos da seguinte maneira, os números naturais são os números que naturalmente você aprende a contar. E qual foi a maneira natural de você ter aprendido a contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue infinitamente. Então esses são os números naturais, tudo bem? E você viu também que é possível realizar diversas operações com os números naturais. Adição, subtração, enfim. Mas nem todos apresentam como resultado outro número natural. Por exemplo, é possível você pegar 3 menos 2 e o resultado é 1. E 1 é um número natural. Agora, observe que se você pega 2 menos o 3, o resultado é para ser menos 1. E menos 1 não pertence aqui ao conjunto dos naturais. Então é por isso, pessoal, que teve essa necessidade de expandir um outro conjunto, né? Agora o conjunto dos inteiros, porque em algumas operações já não apresentava como resultado números naturais. E para resolver então parte dessa operação, fez necessário então conhecer outros números, né? No caso, os números inteiros. Bom, como eu te falei, você já tem o domínio do conjunto dos naturais, certo? Lembrando que os números naturais são os números que naturalmente você aprende a contar, né? O 0, 1, 2, o 3 e tal. Só que, como a gente viu, houve a necessidade de expandir esse conjunto, certo? Porque para algumas operações já não se tinha um resultado. Então foi necessário criar o quê? Os números negativos, né? Os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim segue infinitamente, tudo bem? Então tá aqui, gente, ó. Esse é o conjunto dos números inteiros. Observe que o conjunto dos números inteiros é composto, então, pelo conjunto dos naturais e os seus opostos. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa ideia de números opostos, mas ó, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Além dos positivos, agora nós temos também os negativos, tudo bem? Então tá aí o conjunto dos inteiros representado aí para você, bem legalzinho, tá bom? Representação dos inteiros na reta numérica. Meus queridos, a representação dos números inteiros na reta numérica é feita da forma similar à representação dos números naturais. Lembra que o seu professor, sua professora representava uma reta numérica, aí colocava lá os números naturais, começando a partir do zero, né? Essa setinha indica que essa reta tende ao infinito, então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim segue infinitamente. Mas como vimos, o conjunto dos números inteiros, além dos positivos, tem também o quê? Os negativos. Então agora na minha reta numérica está mais completa, né? Ó, tem os números inteiros positivos à direita e tem agora os números inteiros negativos à esquerda, tranquilo? Então tá aí representado para você na reta numérica o conjunto dos inteiros, tá certo? Claro, meus queridos, se você não é inscrito, novamente, se inscreva, deixe seu comentário se eu estou te ajudando, tá bom? Curta e não deixe de divulgar esse projeto, tranquilo? Mas vamos lá, vamos continuar. Números opostos ou simétricos. Lembrando que é a mesma coisa, tá certo? Você falar número oposto ou simétrico representa a mesma ideia. Dizemos então que dois números são opostos ou simétricos quando possuem a mesma distância em relação ao zero, mas em lados opostos. Professor, não entendi. Vamos lá. Novamente, com o auxílio da minha reta numérica, tá aqui a minha reta numérica, conjunto dos inteiros, eu tenho o seguinte, ó. O oposto de menos 1 é 1. Professor, por que o oposto de menos 1 é 1? Porque a distância do 0 até 1 é igual à distância do 0 até o menos 1. Então, por isso que nós falamos que menos 1 é o oposto de 1. É como eu acabei de citar aqui, né? Eles são opostos ou simétricos quando possuem a mesma distância em relação ao zero. Então, o zero é a minha referência. Repare novamente, ó, do 0 até 1 é a mesma distância do 0 até o menos 1. É o mesmo que eu falo o seguinte, ó, o oposto de 2 é o menos 2. Por quê? Simples.
Porque a distância do 0 até o 2 é a mesma distância do 0 até o menos 2. Então, o oposto de 2 vai ser menos 2. Gente, vice-versa, tá bom? O oposto de menos 2 é o 2. Como também eu posso falar a palavra simétrico, já que é a mesma coisa. Ó. O simétrico de 3 é o menos 3, porque a distância do 0 até o 3 é a mesma distância do 0 até o menos 3. Então, eles são simétricos, tá certo? Em outras palavras, gente, oposto ou simétrico é o mesmo número, só que muda o quê? Os sinais. Por exemplo, ó, o oposto de 4 seria o menos 4. O oposto de 7 seria o menos 7. O oposto de menos 12 seria o mais 12, certo? Vamos lá, comparação de números inteiros. Bom, o ato de comparar números em matemática está relacionado ao processo utilizado para decidir, dentre dois números, qual é o maior e qual é o menor. Veja alguns exemplos. Novamente com o auxílio da minha reta numérica, eu vou fazer aqui agora a comparação de números inteiros. E comparar, gente, é você justamente observar quem é maior que quem, se são iguais, são menores. Observe um exemplo. Eu vou pegar aqui o número 3 e o número 1. Gente, evidentemente, aqui no meu lado direito da minha reta numérica, eu quero que você entenda o seguinte: quanto mais afastado for o número do zero, maior ele será. Quanto mais próximo for o número aqui no zero, menor ele será. Isso aqui no lado direito da minha reta numérica. Funciona agora o contrário aqui no lado esquerdo. Quanto mais afastado for o número do zero, menor o número será. Quanto mais próximo aqui for do zero, maior ele será, tá certo? Então aqui, observe 3 e 1. Evidentemente, o 3 está mais distante do zero com relação ao 1. O 1 está mais próximo do zero. Então eu digo que 3 é maior que 1. Mas isso é muito intuitivo, né, gente? A gente já sabe intuitivamente que 3 é um número bem maior que 1. Mas é bom, de maneira didática, eu mostrar isso para vocês um passo a passo. Agora observe o menos 4 e o menos 1, que isso aqui já começa a complicar a vida do aluno. Mas, gente, é fácil. No lado esquerdo aqui na minha reta numérica, quanto mais afastado for o número de zero, menor ele será. E quanto mais próximo for um número negativo aqui do zero, maior ele será. Então, menos 4 e menos 1, eu posso afirmar que menos 1 é maior que menos 4. Tudo bem? E agora você tem o menos 3 e 3 como exemplo. Gente, aqui não tem para onde correr não. Todo número positivo é maior que um número negativo. Então, se você viu um número negativo e um número positivo, você já pode afirmar que todo e qualquer número positivo é maior que um número negativo. Tranquilo? Meus queridos, espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário aí e ajude a divulgar esse projeto. Valeu, um forte abraço.